tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui no nosso canal. Uma alegria muito grande aqui estar com vocês nesse dia tão importante. Dia esse que a gente vai atualizar informações aí completamente vitais, porque você vai entender mais uma vez o jogo do poder. Entender o jogo do poder é uma questão fundamental para você não ser usado como massa de manobra nessas estratégias que têm o objetivo sempre de utilizar a população desinformada como instrumento para a realização dos seus objetivos escusos. Então, eu não quero de forma alguma que você seja objeto desse tipo de uso. Por isso, exatamente hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de junho, eu vou mostrar para vocês, meus amigos, como a gente analisa essa confusão toda que está se levantando sobre o mundo com inteligência, tá certo? Então, meus amigos, vamos lá. Você que está chegando, já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você de volta os conteúdos. E também, quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da Arca. Então, clica aí para você se inscrever e clica aí também para você dar o like, beleza? Nosso tema da aula de hoje, gênio que acertou tudo faz nova previsão sinistra. Antes de eu entrar no assunto principal, como a gente ainda está no início da aula e o pessoal está chegando ainda, eu vou fazer algumas atualizações aqui mostrando para vocês novidades que estão chegando agora em tempo real, tá? Então segura um pouquinho, deixa eu só falar umas notícias enquanto a galera tá chegando, tá? Então, meus amigos, olha o que eu falei para vocês ontem, ok? A briga entre o presidente Donald e Tel Aviv. Isso aí é improvável, mas também era improvável a gente ter o primeiro Papa norte-americano. Então, coisas improváveis estão chegando, tá? Se prepare para ver coisas que o mundo vai completamente ser pego de surpresa. Já disse para vocês que entre muitas coisas que estão na agenda do pessoal da elite está a briga completamente imprevisível, insana e doida entre os Estados Unidos e Tel Aviv. E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. Presidente Donald se voltando contra o Bibi, primeiro-ministro israelense, depois dele tentar melar não, né? Ter melado o acordo de cessar-fogo que, com muita dificuldade, o presidente Donald conseguiu estabelecer entre os iranianos e os israelenses. E aí, meus amigos, está, por outro lado, na internet norte-americana ali, uma série de pessoas dizendo que o presidente Donald agora ele é um fantoche do pessoal do Catar, né? Só porque ele se recusou a seguir as ordens do primeiro-ministro israelense. Vejam como é que a briga da narrativa aí está colocando numa rota de colisão o presidente Donald e o líder israelense. Mas isso já estava no script, isso já estava programado, beleza? Então se prepare, porque se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que precisa haver uma desavença entre os Estados Unidos e Tel Aviv para o cenário escatológico do apocalipse bíblico vir à tona. Então, é claro que você pergunta assim, Daniel, como é que você consegue falar as coisas antes delas acontecerem? Meus amigos, eu uso também a Bíblia para isso, tá? Porque a Bíblia é um livro que não é normal. A Bíblia já falou eventos com 700 anos deles acontecerem. Por exemplo, as profecias messiânicas de Isaías, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, demoraram 700 anos para acontecer. As profecias de Daniel, que ele fez lá na Babilônia, demoraram cerca de 500 anos para acontecer. Então, meus amigos, não se iludam. A Bíblia é um livro que prevê as coisas antes delas acontecerem e é, obviamente, além de todas as bibliografias que eu uso para trazer o conteúdo para vocês, eu também uso a Bíblia, fica uma sugestão para vocês, tá? Deixa eu tirar essa blusa aqui que agora o negócio esquentou aqui, meus amigos. Então, olha que coisa doida. Eu já disse para vocês que vai haver cada vez mais uma desavença entre os Estados Unidos e Tel Aviv, e também eu disse para vocês que o presidente Donald vai trazer um acordo de paz e muito provavelmente ele vai ganhar o Nobel da Paz, beleza? Então, meus amigos, além do pessoal do Paquistão já ter indicado o presidente Donald para o Nobel da Paz por ele ter evitado um conflito atômico entre o Paquistão e a Índia, agora tivemos a notícia na Fox News que o presidente Donald acabou de ser indicado para o Prêmio Nobel da Pelo cessar-fogo
entre iranianos e israelenses, tá? Nesse momento agora, o presidente Donald ele foi oficialmente indicado para o Nobel da Paz, depois que ele atuou para reduzir as tensões entre Tel Aviv e Teherã. A indicação veio do deputado Buddy Carter, que elogiou o presidente Donald por impedir o que poderia ter sido um conflito regional generalizado e também, nas suas palavras, nas palavras do deputado Buddy Carter, impediu que os iranianos obtivessem o equipamento bélico mais letal do planeta, tá? Então, meus amigos, o profetizado príncipe da paz parece que ele está chegando. Será que o presidente Donald vai conseguir esse objetivo? Além de se tornar 2 vezes presidente dos Estados Unidos, será que ele também vai vencer o Nobel da Paz? Se ele vencer o Nobel da Paz, trouxer um acordo de paz de 7 anos entre Tel Aviv e Teherã, e além disso, ele viabilizar a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, quem conhece Bíblia vai ficar com os olhos abertos, tá bom? Então fiquem de olho nas informações que nós estamos vendo, tá? Além disso, enquanto está todo mundo indicando o presidente Donald para o Nobel da Paz, o ex-presidente de Moscou, Dmitry Medvedev, ele falou: presidente Donald, você pode esquecer Nobel da Paz, tá? Ele descarta as ofensivas dos Estados Unidos aos iranianos como um fracasso total, alertando que o trabalho nuclear iraniano continuará e os aliados agora, inclusive, vão poder fornecer para eles ogivas abertamente, tá? Ele falou que a infraestrutura crítica do ciclo de combustível nuclear parece não ter sido afetada ou apenas sofreu danos menores. E o ex-presidente de Moscou disse também que o enriquecimento de material nuclear, que agora ele falou, né, para a futura produção de equipamentos bélicos nucleares, vai continuar. Segundo ele, vários países estão prontos para fornecer diretamente para os iranianos suas próprias ogivas. Os Estados Unidos estão agora envolvidos no novo conflito, com perspectivas de uma operação terrestre surgindo no horizonte. Anotem isso, esse vai ser o nosso tema principal da aula de hoje já já. Já já eu vou entrar no tema principal, tá? Então, os Estados Unidos estão agora com perspectivas de operações terrestres contra os iranianos. Isso aqui, meus amigos, é problema, tá? Então, inclusive, alguns setores midiáticos nos Estados Unidos estão afirmando que o sistema de inteligência lá de Tel Aviv não aceitou o cessar-fogo do presidente Donald, desrespeitou o cessar-fogo do presidente Donald, e eles disseram, a comunidade de inteligência israelense, disse para a CIA que continuaria lançando ofensivas contra os iranianos. E aí a CIA, em resposta, disse que poderia cortar o compartilhamento de informações com a inteligência de Tel Aviv, ok? E aí, meus amigos, o que nós estamos vendo é não apenas um confronto direto, agora inimaginável, surpreendente e inesperado, entre o presidente Donald e o primeiro-ministro israelense, mas também entre a inteligência norte-americana e a inteligência israelense. Loucura fazer isso. E além disso, também apoiadores do presidente Donald estão dizendo que a mídia norte-americana vazou um documento de inteligência para tentar minimizar as vitórias do presidente Donald com aquela ofensiva aérea dos Bunker Buster, fazendo com que supostamente teria sido destruída toda a pesquisa de equipamentos nucleares iranianos. Então, meus amigos, segundo alguns analistas, o serviço de inteligência israelense desafiou esse cessar-fogo dos Estados Unidos e eles estão agora fazendo o quê? Eles estão ali soltando informações de inteligência que teriam dito que as ofensivas norte-americanas com bombardeiros B-2 não teria destruído nada, porque o pessoal lá de Teherã teria retirado com antecedência o seu material atômico do lugar. Isso, é claro, é que a gente revelou para vocês do grande teatro, né? A gente sabe que existe o back channel, e o back channel é nada mais nada menos que o canal de comunicação privilegiado que os Estados Unidos usam para conversar com os seus supostos inimigos. E, na verdade, o que eles fazem? Ele liga e fala: meu irmão, vou ter que jogar umas paradas em você aí, porque a minha população, a opinião pública nacional do meu país está me cobrando. Mas pode ficar tranquilo, não vai pegar em vocês não. Outra coisa, é quando eu jogar essas paradas em vocês, eu vou jogar meio um pouquinho para fora, como se eu tivesse ruim de mira, não vai dar nada não. Aí o pessoal lá de Teherã fala: não, beleza, aí depois que você jogar, você me avisa quando você terminar que eu jogo umas paradas de volta, eu vou fingir que eu tô jogando coisa em você, mas é só para a opinião pública aqui iraniana também não ficar enchendo minha paciência, beleza? Combinado? Então combinado.
Meus amigos, hoje isso já virou mainstream, isso já é público, tá? Então, queridos, vamos lá, porque o jogo continua, ok? Pessoal, vamos ao nosso tema principal da aula de hoje. Quem é esse gênio que acertou tudo e agora fez uma previsão nova sinistra? Quem é esse cara? Esse cara é lá de Pequim e eu vou contar a história dele. Então, amigos, quem é esse gênio que acertou tudo e agora voltou com uma previsão de arrepiar o cabelo da nuca? O nome dele é Professor Jung, tá? O Professor Jung, ele tem um canal no YouTube lá que era completamente desconhecido e agora o canal dele tá crescendo rapidamente porque a galera descobriu que ele falou sobre esse conflito entre Teherã e Tel Aviv com nada mais nada menos que 1 ano de antecedência. O vídeo que ele soltou 2 dias atrás, que é o tema da nossa aula de hoje, já está com 1 milhão de visualizações. O canal dele se chama Predictive History, ele tinha até outro dia 1.000 inscritos, agora está com quase 300 mil, 295 mil. Tenho certeza que vai crescer muito rápido, as aulas dele são sensacionais, o cara manja muito. E eu tenho certeza que já ele vai bater 1 milhão aí fácil, daqui a pouco ele está com uns 2, 3, 4, 5 milhões de inscritos, porque realmente o material é muito bom. A gente fica com o pé atrás, porque a gente sabe que ele é lá de Pequim, então ele pode ter algum interesse para além do interesse meramente didático. E eu vou explicar, antes de a gente fazer um resumo aqui da última aula do professor Jung, eu quero dizer para você quem ele é. Deixa eu só conferir se ele soltou mais um vídeo novo, porque ele tinha prometido uma outra aula. Caramba, ele soltou um outro vídeo novo, esse eu não vou conseguir comentar com vocês hoje. Ele acabou de soltar 3 horas atrás, porque ele termina essa aula de ontem e ele prometeu continuar a aula. Então, a continuação da aula, eu vou dar uma olhada depois que a gente terminar a live aqui, vou ver se a gente pode abordar amanhã, tá? Porque eu tenho certeza que deve ter sido uma aula sensacional. Ele deixou o final da aula, assim, um teaser gigantesco, você fica assim ansioso para ver a próxima aula.